Ok. Vamos para uma outra apresentação sobre a calásia, que é um assunto muito popular aqui, com a prática do Dr. Lisboa, junto com a equipe gastrológica. Aqui vamos mostrar 1 ou 2 casos interessantes e algumas das técnicas mais modernas que usamos agora. Essa é uma revisão de ontem. Esse é o meu mundo, faço muito disso, isso aqui é o que eu faço. E agora nós vamos falar dessa parte aqui. E agora vamos falar sobre isso, essa parte aqui. E é basicamente o resto do dia. Uma coisa sobre problemas de deglutição é multidisciplinar, todos têm. Porque todos podem participar. Tem GI, cabeça e pescoços, cirurgia, doenças, infecção. Tem um pouco de tudo. Mas o problema é que não é muito para ninguém. Porque os problemas de deglutição são difíceis de resolver, tem um componente fisiológico e às vezes não dá para resolver e às vezes são complexos demais para conseguirmos resolver. Por quê? Geralmente os sintomas não são relacionados com a patologia. Alguns pacientes reclamam de um refluxo terrível, você faz uma endoscopia e não tem evidência de esofagite. E às vezes, normalmente você chama de não, mas às vezes alguém tem tosse sem esofagite. E você não sabe se essa tosse é de refluxo. Os sintomas do refluxo geralmente não se correlacionam com a fisiologia. Então é muito difícil de diagnosticar. O esôfago, infelizmente, é um órgão bem imbecil. Ou é muito aberto ou é muito fechado demais. Ou é rápido demais ou lento demais. Fraco demais ou forte demais. Esses são os problemas que nós temos com o esôfago. E, infelizmente, entender qual um desses, isso é o que torna difícil. Também é difícil por causa da anatomia do esôfago. Não tem é muito complexo, a função é muito complexa. A estrutura é muito complexo para a anatomia simples que parece ser. Aqui você tem que entender as camadas do esôfago, onde os nervos vêm no esôfago, e para câncer, onde os linfócitos vêm para... E também tem que entender a eletrofisiologia, que é crítica. Você tem que entender onde os impulsos começam. E pode haver uma contração do esôfago. E o relaxamento tem que ocorrer durante a deglutição. Isso é um problema porque a maioria desses impulsos para deglutição tem uma tendência de começar no núcleo motor dorsal. É um inibidor para o neurotransmissor. A primeira parte da deglutição tem uma certa inibição. O acetilcolina ele provoca isso. A deglutição ativa passagens que inibem, né? Ali é onde aí você tem a contração.
Aqui é um exame de alta resolução. Eu peguei as melhores imagens para mostrar. O que tem que se entender é que o acesso aqui são pequenos. Esses acessos são bem distantes. E essa cor é a ferocidade ou a forte de uma contração. Aí tem o código de cores ali. O vermelho é onde tem bastante contração. Aqui a deglutição é propagada ao longo do esôfago. Se você está engolindo ali, aí tem o impacto de várias contrações. Essa parte aqui, azul, é sem contrações. Essa parte aqui não contrai mais. A contração também ali. Tem contração ali do bolo alimentar até embaixo. Perceba que aqui não tem nada significativo aqui, ou não muito. Quando você contrai, você tem um relaxamento. Quando você engole, tem um relaxamento. Quando o bolo alimentar passa ali, chega ali no estômago, você tem uma contração. Aqui é a parte de relaxamento. Entender essa imagem, vocês verão outras imagens, os tipos de acalásia, vocês vão entender essa imagem melhor. Desmotilidade, instigadores de motilidade, pode ser de doenças neurológicas, medicações, ou pode ser de doenças vasculares. Nós achamos que a acalésia ela entra nessa categoria de autoimune, doenças autoimunes. É uma doença focal imune. É uma distorção local do neuronete. Uma das coisas do esôfago muito simples, aqui tem uma válvula no topo, na parte de cima, uma válvula aqui na parte de baixo, e no meio você tem os peristalses. Nos casos de esôfago, ou provavelmente está em cima, ou está embaixo, ou ali, bem direto. A primeira pessoa a descrever a acalásia foi o Sr. Thomas Williams. Ele tratou a estenose como uma dá para imaginar que isso não era bem amigável para o usuário. A acalásia, especificamente, é uma patogênese da doença. Como ela ocorre é desconhecido, mas tem uma patogenia. É basicamente uma destruição lenta do nervo e a substituição desse plexus com tecido colágeno. Aqui é o esôfago. E ao longo do tempo, com a acalásia, você começa a ter neutrophils aparecendo. Aí começa a ter mais inflamação ao redor dessas áreas. Aqui é o nervo. Aqui são células inflamatórias. Depois de um tempo, você tem fibrose, isso é colágeno. E quando você olha, entendendo a H, de novo, aquele músculo, o plexo é está essencialmente destruído. Para a acalásia, aqui é o esôfago. Aqui tem duas anormalidades. Uma é que você tem uma falha ou incompleta no relaxamento e mais tarde você não tem mais peristalse no esôfago. Aqui é o primeiro problema, seria o principal. E uma consequência tardia, isso dilata
perde as contrações e o peristáltico do esôfago. Dependendo de quanto tom você tem, você não tem pressão no esôfago, ou você pode ter uma maior pressão de descanso. E parece que não tem basicamente igual, tanto homens quanto mulheres. O pico é de 30 a 60 anos. E aí você não tem o relaxamento. Aí você tem uma contração contínua sem relaxamento. E a patofisiologia, talvez começado pelo algo viral, não sabemos, ou pode ser de neurodegenerativo em algumas pessoas. Vamos voltar aqui. Se você sabe isso do esôfago, você pode concluir dos sintomas. Disfagia, regurgitação, refluxão, dor no peito, mau hálito. Esse é o primeiro sintoma clássico. E os sintomas que podem sugerir, eles caem nessa categoria. Esses são os sintomas que sugestem que é calado. A disfasia em 90% dos pacientes. Azia, não parece que é azia, regurgitação. Dor no peito e problema de deglutição. E outros sintomas, tosse ou asma, até perda de peso. Se alguém está dando um diagnóstico de acalásia, há um sistema de notas para determinar quão séria ela é, qual a gravidade. A taxa de score. De 0 a 3 e com 4 elementos. Você pode ter 3 em cada uma das categorias. E a mais baixa é 0. Então, os 4 sintomas, as 4 análises, disfasia, regurgitação, dor no tórax, dor no peito e perda de peso. A maioria dos pacientes que tiveram acalásia tiveram uma nota entre de 0 a 3 não são tão importantes, a menos que estejam evoluindo. A história da manotremia começou nos anos 50. Isto usou catéter, multicanal, evoluiu desse canal para multicanais e agora temos essa amostra topográfica. O bolo alimentar está mudando ali, está indo para baixo ao longo do esôfago. Assim que o bolo alimentar passa por ali, essa área relaxa, por isso que está azul. Essa área que está vermelha, todos esses traços aqui que você vê, durante a migração do bolo alimentar, e com esse instrumento de alta resolução, e chegamos até o esôfago, o próprio esôfago, e aqui que dá para saber exatamente onde as áreas de pressão estão. Aqui a mensagem, para se pensar aqui, são a diferença da monotremia. No tipo 1, a parte de cima, uma vez que você chega até o corpo do esôfago, não tem tom, ou quase nenhum, ou nenhum. Porque você não vê nenhum vermelho. Se você olhar aqui, onde a junção está, aqui dá para ver algo um pouco mais claro que azul, aqui é amarelo. Você vê que o esfíncter não está relaxando, como a parte azul. Então sempre tem algum tom ali.
Ali tem um pouco de tom na parte de cima. Essencialmente nenhum ou quase nenhum tom. Ali você tem um tom persistente, independentemente da deglutição. Ali tem mais, no tipo 2 tem mais tom ao longo do esôfago. Ali você tem um relaxamento incompleto. Tem um tom bastante alto ali, o tom. E o resto do corpo tem algum tom. E no tipo 3 você tem contrações extremas. E na maior parte maioria da parte inferior, que você tem, de novo, você tem relaxamento incompleto. Aqui nunca fica azul. Sempre tem alguma certa contração ali. E aqui você tem peristalse, aqui você tem um certo ângulo, e aqui tem uma contração extrema. Algumas pessoas acham que diferentes estágios é acalásia. Isso é que algumas pessoas acham. Se você observar esse diagrama e tentar descobrir, tentar comparar o normal com o anormal, para o tipo 1, aqui está o esôfago dilatado. Aqui, de novo, não tem nenhum tom ali. E não relaxa. Aqui, onde foi a deglutição, não tem nenhum tom medido no esôfago. Aqui ele aumenta um pouco o tom. Esse é o tipo 3, bem aqui, com a excitação com perda da inibição, tem uma contração persistente, uma parte significativa do esôfago, e uma parte ali sem relaxamento. Aqui é o tipo 2, que está perdendo um pouco de potência. Pode ser da esquerda, né? Ali você vê que tem um certo tom, sem relaxamento aqui, e o esôfago aqui não está tão dilatado. E o que nós fazemos junto com a medição, tem esse teste que é muito fácil, é muito fácil e muito barato. Ele engole a substância e fazemos um raio-x. A maioria das pessoas normais esvaziam o esôfago em quantos segundos? Em 30 segundos. Ele deve esvaziar. Se você engolir algo, tem que esperar 30 segundos. Se você for erguido pelos pés, nada deve sair. Tudo já tem que estar no estômago. Em 1 minuto, se você tem essa aqui, isso é um problema. Ali é de 5 minutos. Isso aqui diz qual a gravidade da acalásia. É bem lento. Dá para imaginar pessoas diferentes, com diferentes casos de acalásia. Aqui é um pouco pior. Aqui dá para ver que o esôfago está dilatado. Aqui nos 5 minutos, aqui não foi esvaziado rapidamente, e é por isso. Agora eu vou mostrar o pior caso. Aqui é o esôfago. Esse é o tipo 1. Ele está esvaziando um pouco depois de 5 minutos, mas aqui você vê essa parte aqui onde fica presa. E aqui dá para ver o clássico Burnt Pig. Por exemplo, na parte mais frente. Aqui tem o tom onde fica como essa contração. Em termos de evolução, a maior parte do tempo, quando você faz a histologia, ao longo do tempo, e pessoas com acalásia grave, você pode ter peristalse incompleta, você tem inflamação, mas pode ter quando você continua até o que nós achamos que é tipo 1, você tem muita fibrose, não tem mais
neurogânglios e não tem mais inflamação. Tudo já tá morto. Aqui onde você não tem mais contração, por isso que não é mais chamado vigorosa, não tem mais peristalto. Os objetivos da terapia de acalásia? A gente tenta curar, errado. Não dá para curar a acalásia. O que dá para fazer é achar modos paliativos. Esse é o objetivo de tratamento. Como se trata, como se faz o modo paliativo. Esses são os principais. O mais fácil é o Botox. Trabalha de forma temporária. Ele bloqueia. E você injecta pelo endoscópio. 4 quadrantes, 100 milímetros. Trabalha a curto prazo nos nervos degenerados e dura por 12 meses. Isso é recomendado para as pessoas que têm morbidade extrema. O problema de tratar a acalásia é esse. Quando você melhora o esvaziamento, você destrói o LS. Isso promove o refluxo. E isso não pode curar o refluxo. E agora você tem refluxo e o esvaziamento fraco. Esse é o segundo tratamento. Dilatação pneumática é muito simples, é um balão que passa ao longo do esôfago e esse balão é dilatado. E quando é dilatado, às vezes é dilatado para 35 milímetros, bem grande. Algumas pessoas usam menor, mas a maioria usa de 35. Essa parte como dilui as medidas do balão, que é basicamente uma fratura. Aqui é a cintura. Que é a taxa de perfuração. Aqui é o problema que você, depois, você pode ter uma perfuração. Se você não for cuidadoso, você pode ter uma perfuração. Aqui é o motivo porque não fazemos a dilatação com muita frequência, a não ser em alguns casos de extrema morbidez dos pacientes. Ali é onde o complicado. Aqui é muito mais controlada e trabalha melhor, mais segura. Qual é o aspecto cirúrgico? Nós fizemos botox, dilatação pneumática. Essa é a forma clássica do tratamento. É feito pela parte esquerda do peito, e agora é feito com robótico ou videocâmera. Se você seguir esses pacientes, acompanhar esse paciente, dá para ver que a doença continua. A disfasia, por outros motivos, continua até 10 anos à frente. Se você fizer com fundoplicação, que você envolve, se alguém dá para fazer nessa parte, se acontecer isso, você pode fazer com isso. Aqui, agora que você tem esse que envolve, você é protegido, é envolto e é protegido. Aqui estamos tentando dividir o músculo circular. Aqui você quer deixar alguma mucosa intacta. Aqui é onde você está dividindo as camadas do músculo. Aqui não é autossuficiente. Aqui você tem que trazer para baixo. Ali onde está o esfíncter. Aqui está começando bem alto. Alto demais. Aqui você continua descendo até o estômago, cerca de 2 centímetros.
Aqui é a figura completa, vai até abaixo, até o estômago. Em nosso caso, nós fazemos essa diafragma, a parte esquerda da miotomia. E aqui a sutura um pouco mais abaixo, até a parte e até a parte direita. A melhor operação é a Heller Door. Quando você faz, há obstrução. O que você faz? Você abre o músculo e põe o fundo da aplicação. Então você põe as duas coisas opostas. Então tem que ser cuidadoso. Então decidimos ver se estava obstruído ou se o Heller Door realmente preveniu o refluxo. Fizemos um estudo. Esse aqui foi Tom Rice fez esse estudo. Isso foi 12 anos atrás. E quando vemos o paciente, esse é o refluxo, que é supino refluxo é a melhor forma de medir. Sem o DOR e com o DOR, de 15 a 30% de refluxo. No estudo de pH. É muito sofisticado. A sintonia é muito boa. O DOR não obstruiu, o que é bom. Não demonstrou um esvaziamento, ou está atrás de esvaziamento, mas reduziu o refluxo. Esse é o tratamento, é o mais novo tratamento. Esse é per oral, via oral, miotoma endoscópico via oral. Parece bem fácil, mas tem certos problemas. O primeiro caso vem no Japão. São a curto prazo resultados, mas são muito bons do ponto de vista de disfasia, mas não para refluxo. Para refluxo, só 50% dos pacientes. A gente já está fazendo há 2 anos. A referência vem do nosso grupo. Não temos dados a longo prazo comparado com Palmer. Nós vamos comparar isso em breve. Temos o Heller laparoscópio, mas na maioria fazemos tudo roboticamente. Você tem que fazer uma mucosantomia. Aqui você faz um túnel até embaixo, até a parte do esfíncter. Aqui começa a dividir o músculo, até a parte de cima. Aqui é onde você divide o músculo. Depois fecha. Parece que não funciona, mas funciona na verdade. O POM ele teve 1.500 casos. Ele é mais experiente, 10 vezes mais experiente que nós. Isso, de acordo com algumas pessoas, eles vieram todos os tipos de acalásia. É muito bom isso é muito bom tratar com isso. As contraindicações do POM estão tá uma lista aqui. Muitos são bem óbvios. Alguns outros itens característicos. Se alguém tiver falha do fígado, é uma contraindicação. Esse é o último. Tem sangramento traqueal. Aqui as imagens do procedimento. Você faz a mucosantomia. Você corta a mucosa. E aí você na parte mais da mucosa. Aqui está azul. Porque uma vez que você faz esse corte aqui, você injeta uma certa de
para abrir espaço para sua mucosa. Aí você vê isso, aqui mucosa, músculo do outro. E aí você está criando esse túnel muito cuidadosamente até aqui embaixo. Músculo de um lado, mucosa do outro. O maior risco desse procedimento é chegar na mucosa aqui ou aqui. E através do músculo é o que você quer. Se você passar pela mucosa e se você tiver músculo e mucosa, você vai ter uma perfuração completa. O músculo então começa ali. Aqui você tem esse vão até a miotomia aqui. Quando você termina o procedimento, você fecha isso com um clipe, você sela aqui. Se você tiver uma perfuração aqui, pode ser desastroso. Uma vez que você chega, uma vez que você criou o seu túnel, você começa a ir até a parte de baixo pelo túnel, até essa junção. Uma vez que você terminou, você começa a dividir o músculo. Aqui você está dividindo o músculo. Aqui você está dividindo até a parte de baixo ali. Ali é mucosa de um lado, músculo do outro. Depois de terminar de dividir até embaixo, e geralmente é circular e longitudinal, então você vai amplificar. Você vê pelo peito. É difícil. Nós dividimos, depois que você fecha com o clip, usamos os padrões do clips. Vamos ver se o vídeo dá certo aqui. Aqui é o endoscópio. Aqui é onde vamos fazer a medida. Aqui tentamos ter uma ideia de quão apertado. Aqui ele imediatamente ele fecha. Aqui é onde está a maior pressão. Aqui é para avançar os cômodos. Essa é a primeira análise. Aqui vai ser. Fizemos a anatomia. Aqui é uma agulha. Começamos em cerca de 16 centímetros a partir da parte de cima nós fizemos a maior. Temos um bom túnel. Aqui fazemos a anatomia. Ali é a mucosa. A mucosa está ali. Ali é músculo. Ali é onde estamos indo. Aqui tem ali é músculo. O tecido. Sempre tem que saber onde a mucosa está o tempo todo. Isso é crítico, isso é delicado. Aí você faz o túnel, a mucosa está ali. Aí é todo o túnel completo. E o lume. Ali você desce. Você sabe onde está porque você injetou o azul. Dá para ver que a mucosa está intacta. E aí vamos ver onde está para certificar que está no estômago. Agora que isso foi feito, começa a se dividir o músculo. Tem sempre que ver onde está o músculo, a mucosa. Aqui está dividindo o músculo. Está dividindo o músculo. Ele abre-se lentamente. Ali embaixo está a mucosa. Aqui o músculo está dividido. Aqui só para certificar se foi afetada. Ali a trilha azul. Depois de ter dividido o músculo, podemos esses clipes aqui. Aqui é a anatomia da mucosa. Aqui tem 6 centímetros onde vamos fixar. Ali a mucosa não está dividida. Agora vamos descer e ver
quão fácil, se é fácil puxar o escopo. O escopo ele vai bem mais fácil. Aqui dá para perceber rapidamente que ele vai se move bem mais facilmente. Esse é um raio-x clássico do tipo 1, com um leve sigmoid, e ali, após o aqui é como nós classificamos a calásia, aqui, 2 meses após o procedimento POM. Essa melhoria na pressão residual começa aqui, em geral. Quase sempre tem uma redução e uma pressão aliás, e o algoritmo que muitas pessoas pensam é que se alguém é um candidato fraco cirurgicamente, se o POM, procedimento POM, se aquele falha, então se houver uma falha no outro, POM é considerado. E se continuar a falhar, você tem que usar uma vasectomia. Esse é um caso de um homem de 55 anos com acalásia tipo 1 e esôfago sigmoide, que tem um engrossamento completo, perfuração durante a calásia tipo 1. A não ser por isso, a pessoa é relativamente saudável, a não ser por isso. O melhor tratamento, os dentes de drenar. Qual deles seria o... Querem dar uma resposta? Essa é a resposta que a maioria responde. O problema com isso é que você tem uma pessoa saudável. Esse é o tipo de esôfago que você estaria lidando. E a resposta seria nenhuma delas, a fazer uma esofagectomia. Eu vou terminar aqui. Creio que isso entre na categoria de onde você tem uma zona de alta pressão e está entre esse e ali. Não está bem ali. Há alguns das anomalias. Está no mesmo espectro que a calásia. E às vezes você tem uma muito grande, essa aqui que parece um estômago. Tem uma zona de alta pressão. Nada desce por esse lado. Tratamento. Cirurgia. O básico de cirurgia é miotomia. E você pode fazer de qualquer forma que você queira. Alguns casos que vêm à mente. Esse é aqui tem veias pulmonares. Aqui é a zona de alta pressão até embaixo aqui. Ali é o pescoço. Aqui tem cerca de 10 centímetros acima da... A pergunta é, se você tiver que escolher entre um dos dois, você não pode ter as duas patologias em uma patologia. Você não consegue, é muito acima, não dá para fazer do abdômen. O que você tem que fazer? Aqui tem um vídeo. Que é o paciente com aquela imagem que vimos. Decidimos fazer a miotomia primeiro. Aqui estamos tentando mobilizar o esôfago. Aqui é o esôfago. Quase nunca passo
vão ao redor do esôfago. Não quero causar nenhuma de ruptura. Quero passar pelo esôfago e ao redor do esôfago. Aqui dá para ver harmonic. Aqui nós achávamos que a gente ia tirar muito tecido. Eu fico muito nervoso usando essa harmonic. Não uso muito. Ela controla o sangramento de forma melhor. Mas eu tento não usar muito. Estou tentando dissecar. Aqui é a parte que eu estou dissecando. Mais alto que eu posso. Aqui não dá para ver. E ao ver, aqui é onde está dissecando. Quero ver se eu consigo achar aquele vertigo. Aqui eu estou procurando pelo lado direito, não dá para ver. Aqui eu estou puxando o esôfago, não consigo chegar. E eu não consigo chegar de vertigo. Tentei. Ali é o esôfago. A maioria delas começa sempre do lado direito e eu sempre tiro aquela parte. Aqui eu mudei a instrumentação um pouco. E eu geralmente uso esse pudim. Quase sempre o caso. Aqui está o músculo em cima, então eu consigo chegar aqui. Aí eu consigo dividir o músculo. Esse é um padrão, uma miotomia padrão. Aqui você tem que certificar que você tem uma distância confortável. Aqui é músculo. Aqui dá para pegar isso. Aqui você tem que certificar que não tem transferência de calor desse instrumento. Aqui você tem que certificar. Eu sigo esse músculo, músculo circular, mais alto que eu consigo, porque eu quero conseguir chegar na base do retículo, se eu conseguir. Aqui é a miotomia. E eu cheguei ali na gama. Agora acho que eu tenho que mexer para o outro lado. Estou tentando deixar isso aqui intacto. Ali onde está a parte esquerda. Aqui você tem que manter isso em mente, manter isso em mente. Aqui eu estou de volta ao estômago. Eu terminei ali. Eu estou descendo porque ali onde as perfurações ocorrem. E com o robô você consegue uma visualização muito boa. E até as partes muito pequenas. E você consegue pegar, mexer e tirar. Aí que dá para dar mais uma olhada. Se eu consigo ver o divertículo. Aqui está bem aqui em cima, então está indo bem aqui. Agora eu vou envolver isso aqui gentilmente. Ali é a miotomia, ali. Aqui está bem em cima. Aqui é toda a extensão da miotomia. Aqui geralmente nós fazemos endoscopia em tempo real. Agora vamos fazer a multiplicação do dor. Sim, agora sem a... Aqui nós pegamos o cruze e o músculo. Ali conseguimos o músculo, pegamos e ali se firma. A maioria do doors que eu faço de 3 a 4. Eu não suturo o door de ambos os lados do muscle. Aqui está descendo um pouco mais para baixo. Aqui eu vou costurar ali e botar mais uns pontos ali. Depois que eu terminar, eu verifico para ter certeza que tem. E põe os instrumentos ali para me certificar que está tudo certo. Essa é deglutição. E aqui dá para ver o contraste. Aqui é onde está o meu parte em volta.
A pergunta é, se você tiver que escolher entre... Você esquece o divertículo. Se você fizer ele sem o miotomia, é um desastre. É um desastre. Se você fizer o oposto, fizer a miotomia sem o diverticulomia, eu consigo. Ela me deu um cachecol de presente. Se você fizer, você dá para fazer roboticamente. Aí não precisa se preocupar com mais nada. Finalmente, LS hipertensivo não pode ser feito muito curto, a miotomia. Você não quer envolver o esôfago muito apertado. Ou algo que você não está... Você não cura a doença, tem que continuar a acompanhar o paciente. Isso tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tem um percentual significante. Isso acaba.